Então, vocês têm que prestar atenção nas explicações que eu estou dando. Não é porque ele pula que ele tem um tipo salto, não é porque ele corre, porque ele é do tipo corrida. Eu estou explicando as características para vocês. Marcha apoia todo o pé, toda a pata no solo. Corrida apoia os dedos no solo. Salto tem os membros inferiores maiores que os superiores. E agora eu vou falar o de rastejamento. Rastejamento, como que é? Aqueles animais que rastejam, mas eles não apresentam o quê? Membros, tá? Então, todos os animais que não apresentam nenhum membros, né? Aqueles membros para se locomover, eles rastejam. Então, exemplo. Mas a lagartixa rasteja? Sim, ela rasteja. Lagartixa. Ô, professora, eu tenho uma pergunta. Oi. A aranha, como que funciona a locomoção dela? A aranha? Que eu tô aqui pensando. Aí já depende do tipo também, né? A aranha, deixa eu pensar aqui também. A aranha, ela tem aquelas patas, né? Aquelas garras. Então, ela usa a locomoção dela poderia ser do tipo também de rastejamento, mas que é porque ela utiliza aquelas patas dela é mais para se alimentar, né? Para outras coisas. Então, Entendi. Vocês já perceberam que a aranha, não sei se vocês já repararam uma aranha, ela anda de lado ou ela anda para trás, né? Igual o caranguejo, por exemplo. Então, ela utiliza muito essas patas, né, dela para se alimentar, tá? Não é o caso que a gente está falando aqui agora. Questão de locomoção. Então, rastejamento vai ser o quê? Jacaré, crocodilo, lagartixa, todos os tipos de lagartos, né? São mais répteis, né, professor? Professora. Oi. Professora, tartaruga é um rastejante? Tartaruga? Não, a gente vai chegar nessa, gente. Locomoção na água, tá? A gente vai chegar. Por enquanto, a gente está falando daqueles que têm locomoção no solo. Não, professora, mas a tartaruga também anda no solo. Anda. Mas eu vou falar para vocês mais para frente sobre isso, tá? Professora. Agora vamos aí, locomoção no ar. Oi. Eu já tinha percebido esse negócio das lagartixas rastejar, mas eu sempre tive dúvida nisso. Que a barriga deles é mais áspera, parece? Não, gente, mas é se rastejando, sim, tá? Lagartixa, todos os tipos de lagarto, lagartixa, jacaré, crocodilo, cobra, tudo isso é rastejando. Vamos lá, gente. Locomoção no ar. O que acontece? As aves, elas têm alguns aspectos no corpo dela que ajudam elas a, por exemplo, a voarem, né? Tem o que a gente chama de ossos pneumáticos. O que seria isso, ossos pneumáticos? É o formato, né, do osso dela. Então, o osso dela, ela é um osso mais oco, né? Tem também os sacos aéreos, eu até coloquei aí, na figura. Os sacos aéreos, tudo isso ajuda a ave a voar, tá? Ela também tem um formato, o formato do corpo dela também ajuda ela a conseguir voar. Ela tem um formato que a gente chama de aerodinâmico. Então, ela consegue diminuir ali a resistência do corpo dela com o vento, com o ar, tá? Então, tudo isso, principalmente sacos aéreos, ossos pneumáticos e formato aéreo. Sacos aéreos servem para guardar o ar que ela respira lá dentro? Isso tudo, gente, são
adaptações para ela conseguir voar. Esses sacos aéreos, vocês estão conseguindo ver aí no slide? Eu estou. Eu também. Eu também. Professora. Essas estruturas, elas auxiliam tanto na respiração, quanto também na diminuição da densidade. O que seria isso? Densidade. É o peso do animal. Então, ela vai, por causa de diminuir, né, a densidade do animal, vai auxiliar também no voo. Então, ela auxilia na respiração e no voo. Ok? Tem aí, né? Os ossos pneumáticos também, que vai o quê? Ele vai permitir, esses ossos pneumáticos, eles vão permitir que a passagem do ar passe. Então, ele consegue também auxiliar aí com que as aves consigam voar, né? Eles auxiliam aí, por eles serem ocos, eles auxiliam a passagem de ar. Então, tudo isso faz com que as aves consigam se locomover no ar, por causa de todas essas estruturas que tem no corpo dela. Beleza? Beleza. Locomoção na água. Primeira coisa que os peixes têm. Eles têm um formato que a gente chama de hidrodinâmico, que é um formato mais achatado, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é achatado na lateral, ele é alongado também. Então, isso também favorece o deslocamento do peixe na água, tá? Além disso, também, eles são cobertos também por escamas, né? Então, isso também ajuda o peixe a se locomover. Então, todas essas características fazem o quê? Fazem eles diminuírem a resistência, né? O corpo, né? Diminuir a resistência do corpo na água e favorecer com que eles se desloquem, tá? Além disso, tem as famosas nadadeiras, né? Que servem também para ajudar eles a se locomover, para ajudar eles também a se mover na água, né? A ter uma certa direção, um certo equilíbrio. A nadadeira também auxilia no equilíbrio do peixe. Tem também o que a gente chama de, coloquei aí, ó, bexiga natatória. O que é bexiga natatória? Ela é uma bolsa de ar que vai auxiliar o peixe a subir e a descer, tá? Então, ele consegue ficar parado na água sem afundar ou sem boiar, graças a essa bexiga natatória. E graças às nadadeiras, ele consegue se locomover para frente e para trás. Então, isso tudo ajuda a locomoção do peixe na água, tá? Existem também, gente, os animais, por exemplo, os golfinhos. Eles são animais que têm os membros um pouco modificados, né? Então, são os golfinhos, por exemplo, no caso das tartarugas, né? Então, eles têm membros aí modificados em nadadeiras. Nessa foto aí do golfinho, a gente consegue ver, ó, no finalzinho do corpo do golfinho, essa nadadeira aí também ajuda ele a se locomover. A tartaruga também, ela tem as Professora, quanto maior nadadeiras, ajuda ela a se locomover na água. quanto maior o animal aquático, maior a nadadeira? Quanto maior o animal, sim, maior é a nadadeira, com certeza. Professora, Oi. isso também se aplica a tubarão, não se aplica? Negócio da nadadeira? Oi? O Fala de tubarão, novo, Anabela, professora. cortou. O tubarão do negócio das nadadeiras. Sim, também tem a nadadeira, né? Eu coloquei aí, olha só que interessante, eu coloquei a foto aí de um pato. O pato também, ele consegue se locomover na água. Como que ele se locomove na água? O pato, Os as pés aves, dele. isso, as aves aquáticas no geral,
elas apresentam uma parte no corpo dela que a gente chama de membrana interdigital. Já percebe na patinha dele que ele tem essa ligação entre um dedo e o outro dedo? Isso é a membrana interdigital. Então, é uma dobra aí entre os dedos. Ele utiliza essa membrana como se fosse um remo. Então, isso faz também com que ele consiga... Ele consegue ir em todos os lugares, porque ele consegue voar ir na água e andar na terra. Sim, ele consegue também voar. Oi. Tem aquele negócio que muitos nadadores usam, que é o pé de pato, que é esse negócio aí para nadar mais fácil. Auxilia, né? Auxilia ele a mergulhar mais fácil, a nadar mais rápido, né? Uhum. Justamente por causa dessa questão dessa estrutura que tem nos patos. Tem algumas rãs também, né? A rã também tem essa membrana. Então, agora, galerinha, ó, vocês vão anotar aí o para casa, tá? 298, 299 e 300 para terça-feira. E aí, na aula de terça-feira, nós vamos começar a fazer essas atividades aí. Beleza? Anotem aí para terça-feira. Anotei. Beleza. Ótimo. Então, a partir da aula que vem, a gente vai começar primeiro fazendo esses exercícios. Professora. Aí, atividade em aula. Oi. É dessas daqui onde está escrito para casa ou essa da atividade em aula? Não, para casa para vocês fazerem. Atividade em aula, a próxima aula a gente vai fazer, tá? Vocês podem fazer só da 298, a página 300, somente a parte de atividades, beleza? Beleza. Então é isso, galerinha. Bom final de semana para vocês. Até terça-feira. Para você também, professora. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Obrigado. Tchau.